Rogério Ceni. Menos de um mês treinando o time do Bahia. Em 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Só que na curta carreira de treinador, que começou em 2017, o comandante já tem um tabu incômodo: o de nunca ter vencido o Flamengo. Pior que isso, em 10 jogos foram 10 derrotas. Ou seja, o time carioca é uma pedra no sapato do treinador. Em 2020, Ceni esteve do lado de lá. Treinou o rubro-negro e teve papel importante na conquista do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi campeão carioca e da Supercopa do Brasil. Agora treinando o tricolor, Rogério Ceni nunca precisou tanto quebrar esse tabu. O Bahia, depois de 7 rodadas, voltou para a zona de rebaixamento e precisa de qualquer jeito dos 3 pontos lá no Rio. A gente sabe do nosso momento no campeonato. Uma semana dessa é muito importante para acertar os erros. Como o Ceni falou, não tem como voltar no tempo, né? O que dá para pegar é ajeitar os erros que a gente vem errando já desde o começo do campeonato, né? Minimizar ao máximo e trabalhar. O Bahia também tem um tabu gigantesco para quebrar. São mais de 12 anos sem vencer o Flamengo no Rio de Janeiro. Aliás, lá no Maracanã, pelo Brasileirão, o tricolor só conseguiu vencer o rubro-negro uma vez em 11 jogos. Fatores que precisam ser levados como incentivo para essa partida. Isso aí não entra em campo, né? Essa história, mas eu acho que a gente pode fazer diferente. Eu acho que a gente tem que fazer diferente. Chegou um momento de a gente olhar cada um para si e se está dando 100%, tem que dar 200% dentro de campo para poder buscar os triunfos. Tabu do técnico Rogério Ceni e da equipe do Bahia. O Flamengo é um muro que o Bahia precisa derrubar no sábado para recuperar a confiança e seguir firme na luta contra o rebaixamento. O grito da direção não é segredo para ninguém. Tite, de 2 Copas com a seleção, títulos pelos clubes onde passou e boa relação com os jogadores. Ontem à noite, ao voltar com a família para o Rio de Janeiro, cidade onde mora há 7 anos, o treinador precisou driblar a imprensa, que insistia em saber das negociações para assumir o Flamengo. Qualquer coisa que eu falar, ela vai fazer uma analogia. Alguma coisa me falta é respeito à educação, a princípios. Assim, eu não posso falar em termos de não sou eu que falo, eu respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, respeito São Paulo. Caso assuma o time, o Tite vai reencontrar 11 jogadores que ele já chamou para a seleção. 3 foram a Copas do Mundo. Felipe Luiz em 2018, Everton Ribeiro e Pedro em 2022. Mas quem dirige o Flamengo ainda é um ex-técnico da seleção argentina. Apesar de comandar o time na reapresentação do elenco após a derrota na final da Copa do Brasil, o Jorge Sampaoli não está garantido no jogo de sábado contra o Bahia no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Treinar uma equipe, mesmo com a demissão já decidida pela diretoria, não seria novidade no clube. Isso aconteceu no ano passado. A missão do português Paulo Sousa virou consenso após uma derrota para o Fortaleza por 2-1. Mesmo assim, ele ficou mais 4 dias no cargo. Treinou o time na cidade de Atibaia e numa última derrota, 1-0 para o Bragantino. Enquanto isso, a diretoria acertava a contratação de outro técnico, Dorival Júnior, responsável por tantas alegrias em 2022 e uma grande tristeza. O Corinthians tinha como plano A contratação do Tite, mas pelas informações que estão lá no GE. Globo, há uma impressão de que o Tite está mais próximo do Flamengo neste momento. O GE publica hoje que houve um jantar entre dirigentes do Flamengo e Tite aqui no Rio de Janeiro para tratar de futuro.
O Tite, né, sempre foi muito ético na questão de não se pronunciar, não conversar com o clube, ou dizer que não conversa com o clube enquanto o clube tem treinador. Sampaoli treinou o time normalmente hoje, né? Sampaoli é o técnico do Flamengo. Mas aí está a notícia do GE. Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel jantam com o Tite para tentar levá-lo ao Flamengo. Primeiro vamos falar sobre o Corinthians. Corinthians, então, já pensa no plano B. E, pelo que há de informação, Mano Menezes seria esse plano B. E a ideia de Tite no Flamengo? A gente falava aqui no programa, eu lembrei até para vocês da entrevista dada pelo Tite antes da Copa, quando ele disse que sairia da seleção ao final da Copa do Mundo, qualquer que fosse o resultado, e que não treinaria clube brasileiro nenhum em 2023. E ele ainda disse: podem marcar aí, me chamem de mentiroso se em 2023 eu treinar um clube brasileiro. Será que ele vai, caso realmente acerte com o Flamengo, como tudo indica, ele assume o time agora ou será para o ano que vem, para janeiro, por exemplo? Eu acho que ninguém precisa ficar um ano inteiro escravo das suas decisões tomadas em dezembro do ano passado. Ninguém precisa chamar o Tite de mentiroso, porque faz parte da vida mudar de ideia, ainda mais 10 meses depois. Ainda mais com uma cara que vai, de fato, se o projeto for fazer deste final de temporada a busca por um objetivo, que seja a vaga na Libertadores, porque seria muito ruim para o Flamengo, com o seu orçamento, ficar fora de uma Libertadores. E, eventualmente, se possível, tentar brigar por um título brasileiro, que parece improvável nesse momento, tamanha distância, 11 pontos para o líder do campeonato. Eu não acho que seria uma quebra de palavra ou algo que desabonasse a conduta de alguém, gente. São 9, 10 meses após ele ter dado essa entrevista. A pessoa pode ter outros planos, o mercado, a vida, mostrar a ele que ele pode ter outras decisões profissionais. O que eu acho difícil para o Flamengo, nesse momento, é encontrar um outro nome que não seja o Tite. Principalmente tendo o Tite na isca. Gente, eu não posso perder, né? É um clube que é difícil trabalhar, com interferências políticas típicas dos clubes grandes brasileiros que se transformam em grandes caldeirões. Ele é muito habituado pelo conhecimento, por exemplo, e o sucesso que teve num clube como o Corinthians, que tem essas implicações parecidas, repercussão parecida. Você tem um elenco com jogadores de elite, que não é simples fazer com que esse grupo aceite qualquer tipo de comando se não reconhecer ali um nível de conhecimento de jogo de qualidade elevado. Então, acho que ele traz esse nível de respeitavidade, para usar o sufixo que o Tite gosta. Com a sua jogabilidade e treinabilidade. Sufixo essa, eu não ouvi ainda. Mas eu acho que ele traz esse nível de reconhecimento, de nível profissional. É difícil encontrar um outro nome, né? Eu acho que caso o Flamengo não consiga esse acerto, ainda mais tendo se criado essa possibilidade, não é fácil encontrar um outro nome. Então eu acho que o Flamengo vai fazer um esforço grande para fechar. E às vezes, vamos dizer assim, ele fala em 2023 eu não vou trabalhar, mas a gente tem que saber, eu também não imaginava, porque ele foi muito enfático quando ele falou. Porém, nós já estamos falando realmente, não estamos falando só do momento. Nós estamos falando já também de 2024. De preparar a temporada 24. Então, é uma sequência, né? Porque vocês lembram que em 2010, no Corinthians, a chegada dele, lógico, um momento todo diferente, ele não tinha falado isso, não era técnico da seleção e tudo, ele começou assim esse projeto do Corinthians, para depois vir em 2011 e 2012. Então já é uma ideia de troca, e futebol a gente sabe que não é da noite para o dia, né? Então, se essa diretoria já vai acabar seguindo, ele tem condição de discutir o que vai acontecer o ano que vem, e que a tendência dele dar certo é muito grande, né? Pelo conhecimento, respeito, enfim, tudo que ele já entende de futebol com experiência, com todas essas dificuldades do Flamengo. Só que é um cara que também pode agregar para o Flamengo, porque se a gente for imaginar, o Tite, ele tem um perfil que todo mundo falava, não é perfil de Corinthians, não é? E Corinthians virou muito cara dele, por quê? Porque ele deixou isso lá junto com o Andrés, o Duílio, aquela equipe toda que veio. Então, de repente, pode ser que ele possa acrescentar algo também para o clube, para essa diretoria. Confirmado recentemente no Flamengo, não há mais volta. Bruno Henrique tem seu futuro assegurado no clube e Tite foi informado. O atacante é considerado um dos maiores ídolos da atual geração do Mengão.
A quinta-feira, 28, promete ser bastante agitada no Flamengo, e seus torcedores estão ansiosos pelo anúncio oficial da demissão de Jorge Sampaoli. As partes se reunirão para finalizar o acordo, assinar o contrato e, assim, o argentino seguirá seu próprio caminho. Foi uma grande decepção, e ninguém sentirá falta do trabalho do estrangeiro, que ficou muito aquém das expectativas. Enquanto isso, Rodolfo Landim está na expectativa de confirmar a chegada de Tite. As partes já acertaram os valores e o período do contrato, e o técnico, por questões éticas, deseja ser confirmado no clube somente após a saída de Sampaoli. No entanto, sua chegada foi praticamente selada durante o jantar realizado no Rio de Janeiro na noite de ontem, 27. O portal Flaweb trouxe bastidores interessantes nesta quinta-feira, 28. De acordo com a reportagem, durante as conversas com Tite, o treinador já recebeu garantias de duas situações: um alto investimento para a próxima temporada. É altamente provável que o Mengão se reforce significativamente na janela de transferências de janeiro, buscando jogadores que se encaixem no perfil do novo comandante e fortalecendo ainda mais o elenco. A matéria também destaca outro aspecto sobre o futuro de Bruno Henrique. Apesar das notícias indicarem uma possível saída, sua permanência é considerada certa pelos diretores do Flamengo, e o ídolo deverá renovar por mais 2 anos, com um aumento salarial. Pessoas dentro e fora do CRF garantem que a renovação acontecerá, para a alegria da maior torcida do Brasil.